Fala, galera! Bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje vamos dar continuidade a um bate-papo que não terminou da última vez com meu amigo Mauro Ferreira. Tudo bem, Nelson? Seja bem-vindo novamente, Mauro. Muito obrigado, é sempre um prazerzaço conversar com você, contar histórias, causas. Até porque se deixar a gente nem grava, né? A gente só fica na resenha, A gente fica na resenha, mas é uma resenha, É né? uma resenha, na realidade. É uma resenha com tempo determinado, mas é uma grande resenha. É sempre E história bom. não falta, né? Não, nem um pouco. Aí a gente até falou, vamos voltar, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu falar. E é bom a gente desmistificar algumas histórias, entregar outras. Cuidado. É? Não pode, não? Ah, caramba. Mas assim, vamos lá. A gente vai focar um pouquinho em seleção brasileira. A gente falou muito no último nosso bate-papo, né? A gente falou de Pelé, de Garrincha, Flamengo, né? O retorno do Zico. Para quem ainda não teve a oportunidade de ver esse bate-papo, procura lá, tá? No Instagram ou no YouTube. Vai ter o episódio lá que a gente fala desses personagens. Hoje a gente vai falar um pouquinho de seleção brasileira e alguns outros que a gente vai... Aqui é bate-papo, é resenha. Então, nem necessariamente não vai estar nada programado. E o que sair, saiu. Só falta a cerveja aqui para configurar a resenha, né? É, e os petiscos, né? Pois é. Aí ficava melhor, né? Mas, infelizmente, aqui estamos O em homem shopping. do marketing é você, é só você. Ah, tô lascado. Fui pressionado agora, gente, mas... Uma hora vai acontecer, vamos com calma, um passo de cada vez. Quem sabe... Né? Aquela resposta política, ou seja, você não disse nada e continua assim mesmo. Mas falou muito. Mas falei muito, né? Caramba. Mas me fala uma coisa, vamos lá, Mauro. A gente falou dessas histórias todas lá naquele nosso outro bate-papo e a gente tinha resenhado antes de começar a gravar, a gente tinha falado algumas questões de seleção brasileira, Granja Comari, a gente falou lá da Toca da Raposa, né? Lá em Minas Gerais. Belo Horizonte, para quem não conhece, né? Ele, em algumas situações, né, antes da Granja Comari ser amplamente utilizada depois da reforma, né, que a CBF promoveu lá no espaço, Toca da Raposa também foi muito tempo o CT da seleção brasileira, né? Era uma escolha do Tele Santana. Era uma escolha, né? Ele se sentia mais à vontade lá, né? O Tele sempre se sentiu muito mais à vontade em Minas, né? Era o quintal dele, seria assim? O Tele o que era paulista? O Tele eu não me lembro. Eu sei que assim, ele vivia em Três Rios, ele tinha um sítio em Três Rios, mas ele gostava muito de Minas. Ele era um mineiro. Era um mineiro por natureza. Por natureza. Aliás, toda a natureza, né? Era um morrinha do tamanho do mundo. Sempre estava buscando um patrocínio aqui e tal, não sei o quê. Teve até um dia que apareceu lá na Toca. Foi um período muito longo que a gente passou lá, quase 3 meses. Aí apareceu a Luísa Brunet, no auge da Luísa Brunet. Nossa, naquela época da Dijon. Mas assim, por que apareceu a Luísa Brunet? Porque o Tele só deixou porque pingou um tiquinho. Um faz-me rir. Faz-me rir. Aí ele tinha contrato com uma marca de televisão, de fabricante de televisão. Era uma série de coisas que... Mas, assim... O Tele é uma das figuras muito emblemáticas do futebol brasileiro, né? Porque, ao mesmo tempo que ele era um cara que as pessoas não gostavam, muita gente não gostava, outras gostavam muito, mas o grande barato dele era a essência do futebol brasileiro. Ele deixava jogar e ele combatia demais o antijogo, mas demais, no próprio time. Ele reclamava duramente com quem usava o antijogo no time dele. O time dele tinha que jogar futebol, tinha que jogar bola. Eu acho que esse é o grande diferencial das equipes do Tele Santana de 82, 86, que encantaram o mundo. Que dizem que foram, principalmente 82, né, a melhor seleção de todos os tempos, né? Por tudo que apresentou, né, de qualidade técnica e tática. Eu só acho que ela perde e muito para a de 70. Não sei se você teve a oportunidade. Mas aí 70 é talento individual, né? Não. Você tinha muita tática naquele time. Era um futebol mais lento. Assim, é óbvio, né? A questão tática ficou muito claro, sim, na Copa de 70, no gol do Carlos Alberto, que o Pelé dá o passe sem olhar.
O Gerson aponta, ele passa a bola de lado, não olha. O Carlos Alberto correndo em diagonal, a bola foi milimetricamente perfeita para ele chutar. Vamos às E histórias. aí? Vamos às histórias. Ah, Começando em 70, eu tive um longo... O Carlos Alberto é uma grande... não, ele é uma grande figura. O Carlos Alberto jamais vai morrer. O Carlos Alberto é uma lenda, lateral direito da seleção brasileira. E eu estava conversando com ele e ele virando para mim assim, presta atenção no gol, como começa. Eu falei, tá bom, onde começa o gol? porque ele só olha o lance do Pelé passando. A bola começa numa roubada de bola do Tostão, que recua taticamente para tomar a bola do italiano, entrega para o Clodoaldo, que dribla 5. Sim, que também ficou separado do contexto aquela jogada. Que toca para o Gerson, o Jairzinho abre para a ponta esquerda, ele jogava mais da direita para o meio, Facão, aí ele está na ponta esquerda, aí ele toca para o Pelé, e o Pelé ouve, aí é o Carlos Alberto contando, eu só gritei, Maurinho, eu só gritei, dá! O Pelé nem olhou, e quando a bola vai chegando em mim, que eu vou preparando o chute, ela bate no morrinho do se você reparar no gol. Fica perfeita. E ela enche no meu pé. Foi assim, foi o chute perfeito porque teve um morrinho para colocar ela no meu pé. E aí, corre pro abraço. E o restante é história. E o restante é história. O restante é muita história. Né? Até porque, plasticamente, o gol foi maravilhoso. Magnífico, sabe? Um jogo de praticamente o time inteiro. Porque você vê esse lance do Clodoaldo no meio de campo, por exemplo. Né? As roubadas de bola que a seleção tinha. Tudo, né? Tudo era muito maravilhoso naquela seleção. Tudo era muito maravilhoso. A seleção de 82 já constrói é uma outra narrativa. Até porque, se você for olhar pela questão física, tá? Os jogadores em 70 corriam em média 6, 7 quilômetros. Hoje eles estão correndo 13. Olha a diferença de velocidade do jogo, de desempenho. O ir e vir é muito grande hoje. Então, assim, os espaços ficaram pequenos porque a velocidade aumentou. Há até estudos aí de aumentar o campo e tal, mas aí você depende de fazer arenas, é enrolação. Mas, assim, o preparo físico era determinante. Então, a gente tem uma mania horrorosa de fazer comparações entre as seleções. Quando os futebol... A gente está falando de 12 anos de diferença. Né? A realidade é outra, né? A gente tem que olhar com a visão da época, não a visão de hoje, né? Porque não dá para comparar. Não, você não tem como comparar. Quem era melhor, Pelé ou Messi? Não tem. Cada um a sua época. A sua época faz a história. Faz a história. Mas, assim, se você pega as valências técnicas do Pelé, voltando a falar Sim, que não tem como não falar. Você pega as valências técnicas do Pelé e coloca nele a preparação física de hoje, você imagina um fenômeno. Não tinha como segurar mais. Sabe? Um cara que fazia tabela com a perna do adversário, assim, para! Não tinha condições. Mas voltando lá, que você falou da Toca da Raposa. A Toca da Raposa foram... Me conta uma história, um caos lá emblemático da Toca. O mais emblemático de todos, que foi a não convocação do Renato Gaúcho, que não estava presente na última lista do Tele Santana. O que aconteceu? É uma história longa, né? Ótimo, a gente tem tempo. Vamos lá, gente. Primeiro que eu estava com o meu fotógrafo, estava no Jornal dos Esportes, a gente estava hospedado junto com o Loureiro Neto e com o Ronaldo Castro no Hotel Internacional, que tinha uma piscina no último andar. Né? Folga. Aí a gente falou, ligou, vamos lá e tal, não sei o que, eu virei para o Sócrates assim, a gente vai tomar umas cervejas lá na piscina do hotel, não quer ir? E ele foi. Lógico. E ficamos resenhando, assim. De repente, do nada, aparece uma camareira do hotel, assim. Eu não quero nem imaginar, gente, mas vamos lá. Ela chega lá na piscina e diz assim,
Gente, calma, mas o hotel tá pegando fogo. Foi como é que é? Aí eu fui pra beirada e uma fumaça preta, densa, saindo lá debaixo do hotel. Eu falei, ué... Tá pegando fogo Tá mesmo. pegando fogo mesmo, então vamos embora. Quando a gente apontou para a escada, eu falei, eu vou ter que passar no 7º andar para avisar o Paulo Vrencha, que era o meu fotógrafo, que a gente tinha que ir embora. Quando a gente desce a escada, tinha mesa, cadeira, pano, o diabo, interrompendo a saída pela escada. A gente não podia descer de elevador, porque o hotel estava pegando fogo. Conseguimos tirar as coisas e começamos a descer. Eu parei no 7º andar, cheguei para o Paulo Vrencha. Falei, Paulinho, vamos embora agora, porque o hotel está pegando fogo. Eu estava de sunga, Nelson. A única coisa que eu peguei foi a minha carteira com o dinheiro da viagem. Acabou, e os documentos. E peguei. Paulo, vamos embora. Não vou. Eu falei, como você não vai? Não, estou com o material de fotografia todo do jornal. O material de fotografia compreendia 2 corpos de câmera, 4, 5 lentes, cada uma mais cara do que a outra, todo o aparelho de revelação, porque era filme. É, isso aí. Tá, é filme. Toda maquinário de revelação, ampliador, banheira, química, tudo que cabia numa mala desse tamanho. E o Paulo vira para mim e diz assim, eu vou recolher tudo. Eu falei, Paulo, não dá tempo. Quero nem saber, depois o jornal vai me cobrar e eu não tenho dinheiro para pagar. Problema dele, descer. Descemos a gente conseguiu. Quando a gente chegou... E Sócrates contigo? Eu, Sócrates, Loureiro e Ronaldo. A gente descobriu porque o hotel tinha uma boate na sobreloja e o fogo foi na boate. Então, geograficamente, galera, presta atenção comigo. Sai do elevador aqui para a direita tá a boate, está pegando fogo. Aqui tinha um restaurante com umas geladeiras baixas e uma varanda que dava para a rua. Bem baixinha, não tinha o quê? Não tinha 2 metros de... A gente pegou o caminho da esquerda, foi lá para a varanda e ficou lá na varanda. Né? Qualquer coisa pula. Até porque a gente estava de sunga. Sim. E o Sócrates de short e tal. Aí o Sócrates vira e fala assim, tá desanimado isso daqui, né? Aí ele pega, volta pro restaurante, o restaurante já começa a enfumaçar e vem ele com 2 garrafas de cerveja. Vamos começar a comemorar. E a gente tá bebendo lá. Chegaram os bombeiros, a fumaça cresceu. O Sócrates tira a camisa, coloca aquele cowboy aqui assim. Vai lá para dentro do restaurante e desaparece e não aparece, cara. E a gente assim, cadê o Sócrates? Pô, ele tá lá dentro, ele deve ter desmaiado com a fumaça e tal. Daqui a pouco volta cretino. Cara, olha só, tu morreu, mas tu continua cretino, tá? Aí ele volta com um sorrisão na cara, uma garrafa de champanhe desse tamanho que ele roubou da geladeira. Agora a gente vai comemorar. Falei, beleza, tá. Aí foi um tal de bombeiro, pediu autógrafo no capacete e tal, não sei o quê. E vocês na varanda bebendo? E a gente na varanda bebendo. Debelado o fogo, eu subi, botei minha roupa, virei pro Sócrates e falei assim, vou contigo pra toca. Tinha um horário para chegar, e o horário do Telê era rígido. 10 horas... São 10 horas. Não tem 10 e 1. 10 e 1, um abraço, né? Aí eu fui com o Sócrates, estava confortável e tal. Falei, quer saber? Sabe aquele negócio de faro? Vou ficar aqui no portão. Fiquei sentado. Era uma entrada longa, né? Tinha um portão e tinha uma calçadinha, meio fiozinho. Eu fiquei sentado ali esperando. Quem chegaria atrasado? Vamos lá. Tá chegando, chegou. Aí eu virei para o porteiro e falei assim, já chegou todo mundo? Aí ele falou, não. Olhei para o relógio, 10 horas. Falei assim, tem certeza que não chegou todo mundo? Não, tá faltando gente. Falei, tá bom. Tô lá. Daqui a pouco estou vendo 2 vultos chegando, um mal, muito mal, carregado. Renato Gaúcho e Leandro. Leandro mal. O Renato carregando o Leandro. Falei, vai dar. Beleza. Entraram e tal, não sei o quê. Dia seguinte de manhã, estou eu lá, quieto. O branco passa por mim e me dá uma ombrada, assim. Que já é normal dele. Para quem não conhece, não se expande. A palavra não é encrenca, tá? Deu encrenca, Maurinho. Aí
eu falei, caraca, cara. O Lédio Carmona estava do meu lado. Aí a gente foi lá aí o Branco foi para lá, eu fui atrás dele, o Lédio vinha atrás de mim. Eu falei, segura, deixa eu falar com ele, depois eu te passo a história. Tá bom? Mas o que houve? O Tele vai cortar o Renato Gaúcho. Eu falei, o Renato? Falou, é. Mas por que o Renato? Não, porque chegaram tarde e tal. Eu falei, quem chegou tarde? Maurinho, eu pulei o muro. O Luizinho pulou o muro. A galera pulou o muro. O Leandro não conseguiu pular o muro. E o Renato trouxe ele. A gente está tentando na reunião e tal, não sei o quê. Falei, beleza, estou contando isso para o Lédio. Passo Cajuru. Aquele jeito assim, nada espetaculoso do Cajuru. Tele Santana corta Renato Gaúcho. Eu falei, acabou meu furo, né? Acabou. Acabou meu furo. Aí, reunião. Vou eu lá. Você lembra do que era o assessor de imprensa? Na época era o Gata? Não, era o Gata, né? Robério Vieira. Vulgo Gata Mansa. Mansa. Vermelho. Sempre, né? Acho que eu nunca vi ele sentar assim, né? Aí, reunião do time com o Tele Santana, para tentar reverter. Aí o Leandro. Aí eu fui lá para trás da sala de reunião, tinha um murinho, né, com os tijolinhos, eu consegui me equilibrar ali, aí tô ouvindo a reunião, daqui a pouco, blum, caio eu no chão. Olhei pro lado, quem que me dá uma banda? Gata Mansa. Quer me ferrar? Tudo bem, conseguiram contornar, não corta o Renato. Aí corre, continua o treino na boa e tal. E aí o furo do Cajuru já foi para o espaço. Já foi para o espaço. Não, o Cajuru já deu o furo. Deu primeiro, ele estava em rádio. Então era mais fácil. Era rápido. Eu tinha no dia seguinte, que ainda tinha o dia seguinte para sair. Mas tudo bem. Eu tenho todo o enredo da história, né? O Cajuru sabia da última parte. Aí, pronto, beleza. Correu os treinos e tal, não sei o quê. Véspera do embarque, o Tele solta a lista dos que vão embarcar para a Copa do Mundo do México de 86. Surpreendentemente, o Renato foi cortado porque o Tele guarda mágoa. E ele guardou isso, ele fez um acordo com os jogadores. De não prejudicar o treinamento. De não prejudicar o treinamento. Não, ele fez um acordo com os jogadores que ele não ia cortar o Renato muito em função do Leandro, do que tinha acontecido, porque o Leandro... A grande maioria foi para Savassi, que é um bairro lá em Belo Horizonte, galera. A grande maioria foi lá para um bairro boêmio de Belo Horizonte. Isso aí. E a grande maioria foi para lá e tal, e o Leandro ficou na parte alta de BH. O Leandro ficou muito mal, muito mal. E o Renato ajudou o Leandro. Aí o Tele corta o Renato, mas não corta o Leandro. Imagina, você vai cortar o Leandro. O melhor lateral direito da história do futebol brasileiro. Não cortou. Mas cortou o Renato. E aí o Leandro, parceiraço do Renato, disse assim, não vou. Quando é que ele diz isso? Quando os jogadores estão se apresentando no aeroporto para embarcar para o México. Não vou. Aí sai um carro com o Zico e o Júnior do aeroporto para a Rua Fonte da Saudade, na Lagoa, onde era onde o Leandro morava, para buscar o Leandro. O Leandro, não vou, só vou com uma condição. Se o Renato voltar para a lista. A lista já foi enviada, então não vou para a Copa. E não foi. E não foi para a Copa. Olha que coisa. Aí, assim, perdemos um lateral, acho que foi foi o Josimar, se foi o Perivaldo, que foi para a Copa de 86, eu não lembro. Mas, assim, a gente perdeu um jogadoraço na zaga por uma teimosia do Tele de não querer de não reconhecer, de não reconhecer a pessoa que tinha feito a besteira. Assim, não quero cortar o Leandro, mas não vai cortar o Renato. Sim. Os outros chegaram no horário? Chegaram... Entre aspas. Pularam um muro. Tinha que cortar metade da seleção. Quem entrou pela frente para ajudar um companheiro foi o Renato. E foi o cortado. Sabe? Mas foi assim, foram dias tensos na toca. Bem tensos. Que o Tele ficou muito
muito pau da vida com o que tinha acontecido, rígido com o horário. Mas não teve a habilidade para dar um passo atrás Ele não e tinha organizar. esse passo atrás do Tele, só se fosse estratégia de campo. Estratégia de relacionamento, não tem Zero. passo atrás com ele. O que foi dito, acabou. Por isso que muita gente também não gostava dele. Cada um com seu cada qual. Sim, Esse negócio de não gostar é tão É chato, tão subjetivo, cara. né? É tão chato. Eu não gosto de fulano, mas eu gosto de ciclano. Ah, mas ciclano é... Isso é uma grande besteira. Gostar e não gostar não transforma ninguém em melhor ou pior. Não, lógico que não. Mas... Isso daí tem muito... eu vi esses dias aí, enfim, também não sei se realmente é de quem disse que falou, então, assim, não cito nomes, mas o texto é bem propenso para isso, né? O vilão sempre vai ser tratado como vilão se você sempre continuar escutando a ótica do herói, né? Sim. Então, é mais ou menos por aí, né? Tudo é uma questão de ângulo. Exatamente, né? Sabe? De quem está contando a narrativa. Sim. Né? E aí, assim, a gente tem essa passagem lá na toca, mas não ficou só esses causos, né? Aconteceram, né? Esse foi o mais emblemático, porque ele gerou um corte de um atleta que era importante, um outro que era o melhor lateral, né? E não foi para a Copa do Mundo, enfim. Tem toda uma narrativa nisso daí, né? Mas, assim, era uma época, né, Mauro? A gente estava falando isso da outra vez. O jornalismo ele fazia parte do dia a dia da seleção, do futebol, né? Hoje é tudo à margem, né? Você não sabe de nada, você é limitado o acesso. Aí você tem muito hoje o fake news, não é que ele seja criado a partir daí, mas aquela ânsia, aquela necessidade de dar sempre a notícia primeiro do que os outros, e hoje você não tem mais acesso à notícia, você solta qualquer coisa. Você trocou a certeza pelo achismo. Exatamente. Naquela época você tinha certeza, porque você estava dentro da notícia. Você só não fazia parte, mas você estava dentro da notícia. Né? Então você tinha como transmitir a informação de forma mais assertiva. Então quem recebia aquela informação sabia que aquilo realmente tinha acontecido. Hoje você tem dúvida de tudo. De tudo e de todos. O jornalismo, de uma forma geral, não só o esportivo, ele trocou uma peça-chave por uma coisa que eu acho que é muito perigosa. Ele trocou a informação, ele trocou o fato pela opinião. Sim. A opinião sempre vai ser uma coisa individual, sempre. Por mais coletiva que ela seja, ela é de um indivíduo. Sim, partiu de um. Parte de um que pode ser adotada por um ou por outro, mas ela é individual. O fato não. O fato é de todos. É concreto. É concreto e é de todos. Acabou. E a gente tinha acesso aos fatos. Sabe? Ou então provocava para que esses fatos aparecessem. Vou te dar um exemplo ainda com seleção brasileira, mas uma coisa que aconteceu entre dois clubes do Rio de Janeiro. A seleção brasileira convocada, você vai lembrar disso, começa um burburinho de que o Bebeto vai ser comprado pelo Vasco. O Bebeto no Flamengo. Tava um burburinho e tal, não sei o quê. Porque vai, porque não vai, porque vai, porque não vai, porque vai. E eu já tinha informação de que o Bebeto já estava assinado com o Vasco. Né? Aí o Flamengo e suas montagens de cenário, né? Lógico. Muito bem feitas, por sinal, manda lá para Teresópolis, isso já na Granja Comari. Manda para Teresópolis o Michel Assef, que era o diretor jurídico, era vice-presidente jurídico, e o Joseph Berenstein, que era o vice-presidente financeiro do Flamengo. Só que Teresópolis estava sem vaga nos hotéis. Sim, a seleção, quando ficava lá, era normal isso acontecer. Aí eu virei pro cara da recepção do hotel e falei assim, você vai me arrumar um quarto para esses dois, mas tem que ser o quarto do lado do meu. O furo tem que ser meu. Aí eu... Pô, como é que eu vou fazer isso, cara? Eu falei, não sei, se vira. E ele acabou arrumando um quarto contigo. Colocou e
Falei, Joseph, consegui um quarto para vocês lá no hotel onde eu tô. Pô, que bom, Maurinho. Beleza, beleza. Vamos para lá agora, mas tem que ir para lá agora. Aí, o cara encaminhou, só que eu não disse qual era o quarto que eu tava. Né? Lógico que não. Aí fiquei lá no... Eles subiram e tal, não sei o quê. De noite... Tinha aquela questão de botar o copo na porta, na parede? Você tá adivinhando? Não sei por quê. Não pagou 10. Botei lá o copinho. Funciona essa coisa. Funciona, cara. né? Funciona. Coloquei, tá lá o José. Cara, bom, pelo menos a gente está passeando mesmo. A negociação já está fechada, vemos aqui, a gente faz um blá, 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 aguenta mais um tempinho na mídia, dizendo que vamos renovar com o Bebeto, mas tá tudo palavra. Eu fui para toca, quieto. Cheguei no Bebeto, falei, Bebeto, já estou sabendo que está tudo certo. Maurinho, eu já estou sabendo que está tudo certo. Eu vou publicar que está tudo certo. Não é pela sua boca, tá? Calma, falei, não vai estragar nada. Fica calmo, porque já está tudo certo. E publiquei. Aí, quando eu publiquei, saiu, o Joseph vira para mim e disse assim, como é que você tem certeza disso? Eu falei, eu estava no quarto do lado do vocês. O Michel gargalhando. Esse sujeito é um filho... Assim, a seleção era sempre um grande barato. Era um grande barato. Porque primeiro que você tinha muitos acessos ainda aos jogadores. Você assistia treino na beirada do campo. Era muita gente. Mesmo com o Robério. Não, mas o Robério o gata era uma gata mansa. Era uma figuraça. Era uma gata mansa, esporrento e tal, não sei o quê, mas era uma grande figura, era um cara... Você ainda estava cobrindo quando depois saiu ele e entrou o Nelson Borges? Sim. Nelson é um parceiraço. Nelson saiu do Globo para ir para a seleção, para fazer assessoria na seleção brasileira. Nelson era um grande amigo. E um baita professor de jornalismo. Né? E assim, a seleção tem... Porque você fazia muitas viagens, então eram coisas, como aquela história do Pelé, do restaurante que eu contei para você. Sim. Sabe? Eu estava com a seleção brasileira lá na Europa. Você tem cara, assim, são tantas histórias de seleção. A gente ia fazer o primeiro jogo da seleção, do Lazzaroni como técnico da seleção brasileira lá em Cuiabá, contra o Equador. Equador do Quiñones, lembra? Sim, zagueirão. Lógico. Pois é, 0-0. Mas o grande barato disso foi antes. A gente saiu daqui, o voo era assim, bem legal, né? A gente está indo para Cuiabá, tá? Aí o voo sai daqui do Rio e vai para Foz do Iguaçu. Hoje ainda é um pouquinho melhor, ele vai para Campinas. Aí de Foz do Iguaçu ele foi para Corumbá. Nossa. Em Corumbá, a pista terminava num bambuzal. O avião freou tanto que eu quase fui parar na cabine do piloto. Me lembrei de outra história aqui agora. Aí saímos de Corumbá, fomos para Cuiabá. Estou falando assim, todos os jornalistas, toda a seleção brasileira, toda a direção da CBF, todo mundo dentro daquela bodega daquele 727. É isso aí. Chega em Cuiabá, tempo feio. E o piloto tá... Roda. Até que ele cisma de descer. Vou descer. Senão acaba o combustível, né? Quando desceu, a pista tá aqui, ele tá pousando atravessado na pista e blum, arremete. Era um tal de nego se benzer no avião. Aldair com a medalhinha na boca, o Bebeto já chorando porque o irmão dele tinha falecido num acidente aéreo. Mas isso é complicado. Assim, bom, aí eu deu mais uma voltinha aí, conseguiu pousar o avião. Nelson, você não sabe o que é um aeroporto carregado de gente. Você não sabia por... Fizeram um corredorzinho assim com umas grades para a gente passar, que todo mundo pedia autógrafo para todo mundo. Até viraram para mim e disse assim, me dá um autógrafo. Eu falei, não sou jogador. Eu falei, não importa, me dá seu autógrafo. Você está com ele, você tá com os jogadores.
Era uma comoção. Você está num voo da CBF. A seleção era uma comoção. Ela produzia comoções. Te falando dessa outra história que eu me lembrei, a gente estava indo para Fortaleza, para fazer um jogo lá em Fortaleza. Pela cara que ele fez, eu não quero nem imaginar a história, mas tudo bem. Depois eu vou perguntar uma do Branco se dá para falar. O Bebeto vai ficar chateado comigo, tá? Aquela época, assim, não tinha... Eu lhe garanto que ele não vai arrancar os cabelos. Não, até porque... Eu ia falar uma besteira, mas ele vai ficar... Ele vai parar de tomar vinho. Aí, naquela época, não tinha torre gêmeas ainda, então a cabine do piloto ficava aberta e o piloto chamou a gente para ir lá. Tava euzinho, era normal, Tava euzinho e Bebeto dentro da cabine do piloto. Piloto com a piloto, um engenheiro de voo, que tinha engenheiro de voo nessa época. E Bebetozinho e eu lá, vendo o pouso do avião e tal, não sei o que. O piloto deu uma sobrevoada, virou para o Bebeto e falou assim, virou para a gente, né? Vou passar por cima do estádio lá do Fortaleza. Tá bom. Passou por cima, esqueci o nome do estádio. Você vai lembrar. Aí passamos lá de cima, o Bebeto manda essa na cabine. O gramado não está bom. Eu olhei para o Bebeto e falei, pô, cara, a gente está 3 quilômetros de distância. Como é que você vai dizer para mim que o gramado não está bom, cara? Não, acredite em mim, Maurinho. O gramado não está bom. O Zinho olhou para ele, olhou para minha cara, a gente começou a rir. Tá bom. Posamos, aquele pouso clássico, né? Quicando. Presto bar, né? Tum, 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 tum. Bem legal. Fomos para o estádio. O gramado não estava ruim, Nelson. O gramado estava péssimo. Péssimo. Não tinha... Aí o Bebeto passou. Eu falei, Beto, para. Tá. Você tinha 50% de chance de acertar e outra de não acertar. O que eu quero dizer com isso? Era o tamanho do acesso que a gente tinha às pessoas, o que se traduzia numa matéria, como você disse, usou o adjetivo correto, uma matéria assertiva, factual. Sim. Sabe? Porque a gente tinha acesso. E tinha uma relação dos caras chegarem para a gente assim, não publique isso agora, pode publicar, não pode publicar, e a gente respeitava os tempos das coisas. Sim, porque a relação produzia muita coisa legal, muita notícia. Hoje você não tem essas notícias assim. Você pega, eu fico vendo assim, de vez em quando aparece na TV, nos programas esportivos assim, o setorista do Botafogo. Tá bom. O que ele fica fazendo? Ele fica na redação? Fica. Porque ele não vai no treino do Botafogo. Não. Porque ele não vai entrar no treino do Botafogo. Ou do Fluminense, ou do Flamengo, ou do Vasco, ou do Cruzeiro, seja lá que time for. Ele não vai entrar. Como é que você informa? Eu teria meu jeito. Não vou dar dica. Sim. Sabe? Eu ia dar meu jeito. Mas hoje é muito assim... É muito subjetivo tudo que se fala, tudo se publica, né? Isso é opinião. É opinião, achismo, o que seja. Você tem uma fonte, 2 e tal, não sei o quê, mas você não tem... Não tem o fato concreto. Não é só isso. Até porque você não presenciou. Você hoje você tem uma quantidade de fontes reduzida. Naquela época, como a gente tinha acesso praticamente total a tudo que estava acontecendo, você imagina assim, eu tinha um elenco de 32, 34 jogadores, 34 fontes. Mais o departamento médico com 4 médicos, mais 4. Mais a diretoria, não sei mais quantos. Mais o roupeiro, mais o massagista, mais o... Eram fontes praticamente inesgotáveis de informação. Você faz o que hoje? Como é que você tem acesso a isso? Quem é o roupeiro do Fluminense? Não sei. Mas na minha época, todo mundo sabia que o roupeiro do Fluminense era o Chimbica. Todo mundo sabia. Todo mundo. Como é que é o nome daquele que faleceu agora, que era do Flamengo? Oh, meu Deus, eu conheço ele. Conhecia, né? Gente... Denis. Sim, são crias da casa. 40 anos de Flamengo, 50, não sei quanto tempo. Quantas vezes eu sentei com o Denis para tomar café? Sentado ali na beira do gramado, conversando com ele. Tá, não sei o que. Daqui a pouco sai um. Sim.
Com certeza. Porque eu estava lá. Não era só eu. Não estou falando, eu. Sim, não, eu tinha exclusividade, não. Sabe? Eram todos os profissionais, né, de imprensa ali. Todos os jornais estavam lá, todas as televisões estavam lá. Sabe? Quando era a seleção brasileira, então Aí multiplicava-se, né? Aí a coisa vai embora. Vai embora. Você tinha o nosso saudoso também Nocaute? Nocaute Jack. Nocaute era uma figura. As histórias que ele tinha. Nocaute era uma figura. Eu peguei ele muito pouco na seleção. Eu peguei o Chimbica bastante. Eu implicava muito com ele, né? Na realidade, ele chamava seu Abílio, né? Uhum. E ele detestava que chamasse ele de seu Abílio. Sabe como é que eu chamava ele? Seu Abílio. Ele ficava bolado comigo, né? É nocaute. Eu falei, tá bom, seu Abílio. Moleque, implicava e tal, novo ainda. Ele já estava já cascudo, né? Com várias Copas do Mundo nas costas e tal. Mas era um amor de pessoa. Eu peguei a gente se deu muito bem. Eu peguei o Luizão. Sim. Que é o herdeiro do nocaute, né? Que era também outra figura. Outro dia encontrei com ele numa dessas peladas da vida, aí, ele ajudando num campeonato. Sim, aí você pega o Luizão, aí depois você tinha o Antônio, aí você vai pegando todo mundo. Mas havia uma relação, e essa relação Barreto. Havia uma relação, e essa relação era fundamental para você produzir conteúdo de qualidade. Sim. Porque ele era um conteúdo factual. Não era. Quantas e quantas vezes eu tive um problema, isso daí é para o próximo, tá? Sabe, no Flamengo, que o Elal virou para mim e disse assim, estou demitindo fulano. Eu estava passando pela janela do coisa, o Elal virou para mim, estou demitindo fulano. Eu falei, voltei. É para você publicar. Eu falei, tá, tu quer me ajuda para demitir o cara, é isso? Isso. Tá, beleza. Por isso que ele falou assim, ao acaso, quando você estava passando, assim, lógico. Mas então, assim, essa relação era muito, muito, muito legal. E a própria relação dos jornalistas era muito próxima. Essa história é outra, maluca. Eu quero saber, ainda você vai poder contar a história do Branco. Qual é a história do Branco que você quer? Do hotel. Lá. Qual hotel? Do lobby do hotel que ele desceu. Não lembro. Hã? Não lembro. Não? Não. É que eu não posso falar aqui, até porque senão depois ele vai me matar também, né? Mas você quer que ele me mate para não matar você? Eu ainda quero que ele sente aqui e conte a versão dele. Não me lembro dessa. Qual foi a Copa? Que ele desceu numa certa situação lá pro lobby do hotel. Pelado? Típico. Típico, né? Mas essa história não estava, não. Essa não estava, não. Essa não estava. Eu vou deixar ele contar essa história, então, aqui. Mesma coisa, ainda na excursão da Europa, com a seleção brasileira do Lazzaroni. Aí tinha um colega nosso, do jornal de Minas, que estava sem lugar para dormir. E eu consegui um hotel até bem legal, porque os hotéis da gente eram, já te falei isso, a gente se preocupava que eles tivessem banheiro com banheira para fazer a revelação das fotos. Sim. Que ajudava na operação. Tinha que ter. Tinha que ter, lógico. Não importa se o quarto era uma pocilga. O importante tinha que ter é que tinha que ter a banheira para colocar as banheiras de revelação. Os reveladores ali. A química para fazer a fotografia aparecer. Essa garotada não faz a mínima ideia do que seja isso. Não. O banheiro era um quarto escuro. No banheiro a gente colocava um plástico preto em todas as frestas, porque não podia entrar uma luzinha sequer, senão velava o filme. Se queimava o filme. Você perdia o que tinha sido feito no filme. Então, o banheiro era assim, quase que a gente só deixava assim, o box, o chuveiro e o vaso sanitário para ser utilizado. A pia, a gente tinha que arrumar em outro lugar, cara, porque a pia já estava... Também já estava... Normalmente, o ampliador ficava em cima da pia, né? Que era uma bodega desse tamanho. Bom, aí estamos lá e
esse menino lá de Minas não tinha conseguido. Eu falei, vem comigo, fica lá no quarto, é até melhor a gente divide um pouco mais as despesas. Sim. Início da excursão, a gente estava na Dinamarca, né, em Copenhague. Aí ele disse assim, eu vou dar um pulinho, porque é muito perto, né? Eu vou dar um pulinho ali na Noruega. Eu falei, fazer o quê, cara? Não, eu vou comprar um bacalhau para minha mãe que ela me pediu. Eu falei, como é que é? Cara, a gente está no início da viagem, a gente ainda tem que ir para Milão, a gente tem que ir para a Suíça, da Suíça ir para Milão. Sabe? O que você vai fazer com bacalhau? Não, porque a minha mãe me pediu, eu tenho que... Tenho que levar, senão eu não vou morar fora de casa. Isso não vai dar certo. Aí fomos. Eu resolvi com o Jair Mota, que era o fotógrafo que estava comigo. Vamos adotar o menino? Vamos adotar o menino fica com a gente aqui. Tá bom. Aí ele foi. Comprou o bacalhau, volta ele com uma baita de uma peça de bacalhau do tamanho do mundo, né? Minha mãezinha vai ficar muito feliz. Eu falei, se esse bacalhau durar até o final da viagem. É isso aí. Ainda mais da Noruega. Mais uma vez, naquela época as restrições em voo eram... Quase não existia. Quase não existiam. Então, galera, se fumava em voo. Isso aí. Se bebia em voo. Ficava de porra em voo. Sabe? Era assim, podia fazer praticamente tudo. Quase tudo. E aí, saímos fizemos foi um torneio lá em Copenhague. Aí saímos de lá, fomos para a Suíça, que tinha um jogo contra a Suíça. Da Suíça a gente foi para Milão. Nelson, você imagina assim, um bacalhau é peixe. Mesmo salgado. O bacalhau tá passeando. Tá passeando. Só faltou ele colocar a coleira e a guia para andar com o bacalhau no meio da rua, cara. Assim, eu virei pro Jair e falei, Jair, eu vou jogar esse bacalhau fora. Tá fedendo. Não, Mauro, não faz isso, Jair, tudo cuidadoso com as pessoas, né? Não, Mauro, não faz isso não. Eu falei, eu vou jogar isso fora. Eu não vou... Cara, assim, o último dia de Milão, a gente jogou contra o Milan, mas em Monza, era um jogo treino, né? Em Monza, no estádio de Monza. Cara, quando eu voltei, que a gente entrou no quarto do hotel... Não dava, né, para entrar? Não dava, bicho. O menino chegou mais tarde, eu cheguei antes com o Jair, que o Jair tinha que fotografar, e eu já maquinando o negócio, falei, eu vou junto com ele. Eu virei pro cara e falei, eu tô junto. Quando eu cheguei lá, eu peguei o bacalhau, mandei fora. Tá, tudo bem. Tirei da geladeira o bichinho. Daqui a pouco chega ele, tá, isso aqui. E eu deitei, tô quieto. Quieto estava, quieto fiquei. Maurinho, roubaram meu bacalhau. Eu falei, jura? Aí o Jair... muito correto, o Jair era muito correto. Não, ninguém roubou. É porque estava fedendo muito e a gente jogou fora. Ele assumiu, fui eu que joguei. Tá? Eu já... Como assim? O que eu vou falar para minha mãe? Eu já tinha ligado. Ligar para o Brasil naquela época significava perder algum dinheiro forte nisso daí. Eu liguei para minha mãe e disse que tinha comprado o bacalhau dela. Eu virei para ela assim, ferrou, velho. O bacalhau já... tá nadando. Voltou à vida, tá nadando. Diz pra ela que roubaram. Não, não quero saber. Cara, quase que a gente partiu pra porrada. Faltou muito pouco. Muito pouco. Num quartinho lá em Milão. No dia seguinte, a gente estava voltando para Zurique para pegar o voo de volta para o Brasil. Todo mundo foi no mesmo ônibus. J. Santiago. O Botafogo tinha acabado de ser campeão aquele campeonato que depois de 20 e tantos anos e tal, o gol do Maurício. Pô, Antônio Maria Filho socava meu quarto, sou campeão, sou campeão. 4 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. E a gente tendo um ônibus às 7 horas da manhã. E pegamos um ônibus, e todo mundo dentro. E o cara vira no ônibus, conta para todo mundo. Ele jogou o meu bacalhau fora. Eu falei, pronto, tô salvo. Porque todo mundo riu dele. Lógico, parecia uma criança mimada, né?
São esses os bastidores que a gente tinha com as viagens, que hoje também não acontecem, né? Não. Pouca gente vai seguir, faz todo mundo, tá todo mundo off-tube. Não. Hoje você transmite um jogo dentro de um estúdio aqui no Rio e o jogo é lá nos Estados Unidos, sei lá. E você está narrando o jogo. Eu sei. Eu tenho alguns narradores. O Zé Rezende é um grande amigo. A gente estava até conversando sobre isso. O que você perde de referência, principalmente para o narrador, o que você Sim. perde de referência nisso daí, o que você perde de informação periférica que é importante para aquilo que você está narrando. Você olha ali para o lado, está vendo alguma coisa acontecer, você já aciona já. Mas assim... Hoje não tem. Mas a gente tem um repórter lá. O repórter está num ponto. Você, narrador, numa cabine, você tem uma visão Ele está no ponto muito plano, ele está no nível do gramado. Você está num plano superior, você tem uma visão ampla. Que você pode informar a ele para ir para tal plano. Exatamente. E tal, porque está acontecendo alguma coisa e tal. Perde-se muito com isso. São decisões que obedecem a uma planilha de Excel que é fundamental hoje para a sobrevida de todos os... Chamada custos. Custos. Pois é. Mas a gente perde bastante. Perde na entrega, na qualidade e principalmente, né, na proximidade com a informação. Você está cada vez ficando mais longe da informação que você transmite. Muito. Muito. Você depende de alguns abnegados que vão para... Eu fico imaginando assim, você hoje, são poucos os repórteres de guerra, né? Sim. Você tem aquele Chaim que faz um trabalho magnífico. Cara. Aquele cara é... Até porque hoje em dia a guerra você tem preocupações, né? Não é só uma espingarda, um tiro. Hoje em dia chega um míssil, chega alguma coisa, não tem capacete certo da UN que vai te salvar, né? Mas assim, essa falta de proximidade com a fonte de informação, com a fonte daquilo que está acontecendo. Por exemplo, repórter de polícia hoje. Você vai numa delegacia hoje, você não vê repórter. Antigamente era coalhada. Você tinha muito o jornalista investigativo, né? Você hoje quase não tem, né? Assim, tem como... Vai dizer, não, existe, lógico que tem, senão não sai... O contexto é outro. Nelson, CBF é presidida pelo senhor Piteira. Lembra dele? Otávio Pinto Guimarães. Sim. O Piteirinha. Pois é. O Otávio Pinto Guimarães era aquele sorriso, velhinho. Sim. Gomalina no cabelo. No Gumex. Antigo Gumex. Só o pessoal mais idade vai saber o que é. Depois pesquisa. Você gosta de trabalhar seus ouvintes, sua audiência. Mas pode procurar Gumex, Gumex. Aí foi... Ele normalmente ele descia, porque ficava... isso eu estou falando da CBF na Rua da Alfândega. Ele descia do 9º andar. Sim. E vinha para o 8º, onde tinha a sala de imprensa, você conheceu bem. Aí reunia todo mundo. Eu era o único que entrava lá. Seu Geraldo e tal, não sei o quê. E eu tinha uma informação de que tinha Geraldo um documento... Pedrosa, não? Geraldo Pedrosa. Geraldo Pedrosa era o decano da galera lá. Com certeza. Aí eu tinha uma informação que tinha um documento sobre um negócio importante. Eu não me lembro o que era, mas assim, o contexto... A narrativa em si aqui... Aí juntou naquela salinha pequena que você conheceu bem, todo mundo. Só que eu fiquei na porta. E o Otávio Pinto Guimarães gostava de ir lá pro fundo para ficar com todo mundo de frente. Eu deixei todo mundo ficar levantado e tal, e eu fui arriando. Desci, saí da sala, peguei a escada, nem peguei elevador. Peguei a escada, subi pro 9º andar, fui lá na sala do Otávio Pinto Guimarães, na gaveta dele, fiquei lá vasculhando, achei a bodega do documento, cara. Roubei o documento, li tudo que estava no documento, podia tirar o documento de lá. Lógico que não. Mas, assim, li tudo que estava no documento, número, tal, anotei. Se eu tivesse um celular, eu tinha fotografado, lógico, mas naquela época não tinha. Naquela época não tinha. Não dava para chamar o fotógrafo para fazer, porque assim, era aquele momento e
Anotei tudo. Tá. Dia seguinte, publicado no Jornal dos Esportes. Vou para a CBF. Doutor Otávio está lhe chamando. Onde foi que você descobriu isso, Maurinho? Falei, na sua gaveta. Não quero nem imaginar a cara que ele fez. Como é que você fez isso? Falei, abrindo. Eu precisava da informação. Você sabe que eu posso lhe processar? Eu falei, por favor. Eu sei que o senhor pode. Mas a informação é muito mais importante do que o processo que o senhor vai colocar. Vai ser só mais um. Faz parte. Só... tá, passa. Depois, tudo isso vira folclore, né? Na vira hora... história, Mas vira história. Foi a mesma coisa daquele jornalista que estava lá, que participou do roubo da Júlia Rimet. Que... Cara, era um jornalista. O cara, ele foi personagem de um fato. Não sei o que ele quis fazer com aquilo, se ele quis arrumar dinheiro, se ele quis ser, porque ele confessou, acabou confessando. E foi um negócio tosco, né? Tosco. Não tenho o que falar. Olha só, é assim... porque como é que conseguiram roubar a Júlia? Você lembra muito bem, você estava na CBF. A Júlia Rimet ficava num armário de vidro. Exposto. Praticamente exposto. Mas ficava lá no 9º andar. Sim. Você tinha todo um caminho para você chegar. Para você entrar, você tinha que estar credenciado, você tinha que ter... Tinha uma série de restrições. Sim. Por que não botaram ela dentro de uma coisa e tal? Não sei o quê. Porque o nível de segurança daquela época não era o nível do que é hoje. Do que é hoje. Porque os fatos policialescos não eram tão graves quanto e nem tão frequentes quanto os que a gente tem hoje. Sim. Sabe? Era muito menos. Você andava no Rio de Janeiro de noite sem o menor problema. Hoje você não anda. A arma mais violenta que a gente tinha era o 38. Então você compara. O mais comum era o 22. O mais comum era o 22. Então imagina, mal comparando. Aí se você quiser usar essa métrica de comparação, é você usar isso como parâmetro. Sim. Então assim, você não... Você não tinha arma de guerra circulante. Não tinha. E outra coisa... No máximo era o parafal, mas era uso exclusivo do exército e não saía de lá. E outra coisa, os ladrões... Como é que é? Punguistas. Os punguistas da época não usavam, cara. Pô. Era batedor de carteira. Batedor de carteira. O cara habilidoso que ia lá na tua carteira do lado de trás e saia fora. Como em Roma, né, por exemplo. Correndo. Então, assim, porque tinha que ter mais segurança. Tinha segurança. Tinha. A segurança que a época exigia. Que era necessária. Só que o malandro que tinha o credenciamento, que era colega nosso, jornalista, foi lá e quebrou o vidro. Simples assim. Quebrou o vidro, pegou a Júlia Rimet, saiu com ela debaixo do braço, na cara de todo mundo. Ele ficou, na verdade, ele ficou lá, né? Ficou, saiu, como todo mundo conhecia. Ninguém vai interpelá-lo de nada. Vai pegar, ainda mais... Jornalista, eu vou querer vasculhar a bolsa, mochila de jornalista. Nossa, no dia seguinte minha vida está publicada no jornal. Levou a taça. Um infeliz. Infeliz. Né? Sei lá, uma réplica. Agora o cara pega... Eu não acredito... Ele disse que ela foi derretida. Eu, particularmente, isso está na casa de algum maluco, mega milionário que comprou ela para ter dentro de casa. Porque ninguém em sã consciência vai derreter uma coisa para arrumar o quê? 18 quilos de ouro? Nem isso era, né? Não tinha isso. Assim, o que acontece? Isso é tudo muito controverso, né? Mas 18 não, 1,8 kg. 1,8 kg. Isso é tudo muito controverso, né? Mas a gente continua realmente, se for perguntar a opinião, a gente acha que realmente não faz sentido você querer derreter. Não, nenhum. Entendeu? Não faz o mínimo sentido. Até porque com o mínimo de cultura, discernimento ou sei lá, de informação que você tenha, você sabe que ela vale muito mais inteira do que derretida. Com certeza. Com certeza. Né? O que é 1,8 kg de ouro diante de uma taça de Júlia Rimet? Que única na história.
única, Sim. né? Então, assim, você tem tudo isso daí, esse folclore todo por trás, e, na realidade, se fosse hoje, com toda a tecnologia, né, que tem, acho que daria mais fácil para você identificar o destino que ela teve. Mas o que a tecnologia e a forma com investigativa da época, enfim, foi o que gerou essa análise, né, conclusiva à época, né, dizendo que ela foi derretida, foi feito isso, feito aquilo, não sei das quantas, mas enfim. Eu acho que isso daí está mais para a história do que para a verdade. É, Acho. é, Opinião. a opinião. É isso aí, a Mas gente assim, deixando bem claro a opinião. era uma coisa que hoje não dá mais como você ir atrás dessa história porque Não. os envolvidos já morreram. Mas certamente isso daí Levaram consigo a real história. alguém segurou essa taça e carregou ela e botou debaixo do braço e ela está exposta para alguns poucos. Que também, sinceramente, eu acho tão, assim, Improvável. pequeno esse tipo de comportamento das pessoas, que acaba existindo, a gente sabe, com obras de arte, né? Mas é assim, guardar para si aquilo que você deveria se tornar público para que todos pudessem contemplar, é pensar muito pequeno. Mas você não pode descartar um outro fator nisso daí, que é a excentricidade própria dos megamilionários. Sim, Né? que não tem mais o que fazer com dinheiro, né? E aí quer fazer E é o eu maluquices. tenho. E faz essas loucuras. Mas, enfim, são histórias, como a gente sabe, né? Que permeiam, né, o nosso futebol, que geram bate-papos, que geram resenhas. Se não fossem elas, a gente não estaria hoje aqui. Se não fossem elas, o futebol não existiria. Não existiria, entendeu? Ele seria um esporte bretão chato, sem investimento, né? Então, assim, ainda atrelado ao samba, porque eles caminhavam juntos até uma determinada época, e depois houve um distanciamento quando o futebol começou a se tornar internacional e depois multimilionário, né? Quando você transforma o futebol Quando você transforma um estádio de futebol numa arena, por mais que seja só uma palavra, o conceito é muito diferente. Quando você tira o caráter de proximidade do torcedor e coloca cada um numa cadeira, ou você espalha esse torcedor, nem que seja por meros 15 centímetros, mas você separa ele, você acaba perdendo o calor humano e a discussão. Sim. De pegar um Maracanã com 180, que eu peguei 180, 200 eu não peguei nunca. Mas 180 eu peguei várias. Copa de 50. 180 eu peguei várias vezes. 180 mil pessoas num estádio de futebol. Eu particularmente, já fui ao Maracanã com 125 mil pessoas. 125, Nelson. Era jogo de quarta-feira à noite. Era impressionante a quantidade de gente. E eu assisti em pé. Não, e 125... Geral. Mas 125 mil pessoas era um estádio que a gente considerava vazio. 70 mil dava prejuízo. Dava prejuízo. Porque você tinha um ingresso da Geral que era muito barato. E a Geral era assim, um manancial absurdo de história. E a gente perdeu uma história muito assim, que era o Arquibaldos. Geraldinos e Arquibaldos, do meu queridíssimo Washington Rodrigues. É isso aí. A coluna que eu escrevi há algum tempo. Quando você perdeu a Geral, acabou. Você não tinha essa dobradinha para continuar contando a história. O folclórico do Maracanã ficava... Na Geral. Era um ingresso, galera, que hoje, se a gente for fazer uma comparação de moeda... Não dava R$10. Não dava R$10. Dava R$10. Devia estar batendo R$5. E assim, era um lugar que enchia, que gerava história... Que não tinha briga, quando tinha briga abria um clarão, mas eram dois brigando assim. E esperava e depois voltava tudo de novo. Né? E assim, uma coisa que, para quem não sabe, principalmente por não ter idade vivido aquilo, né? A única coisa que você fazia na arquibancada era conseguir ver o jogo, tá? Porque não dava. Você só via as perninhas correndo para um lado, as perninhas correndo para o outro. Você não viu o outro lado do campo? Não via, porque também, eu já comentei isso uma outra vez, o Maracanã ele era côncavo, para justamente
o sistema de drenagem daquela época era que nem um das vias públicas hoje, né? A água cai no centro e escorre para as laterais. Né? As ruas que a gente transita, elas são assim. Por isso que, tecnicamente, não deveria empoçar no meio. O Maracanã também era igual. Então, assim, você de um lado, você não via... Eu falava, na geral aqui, eu só via o joelho do bandeirinha, na época era bandeirinha, né? Do outro lado, correndo. Eu não via o restante. Então, se a bola passava por ali, eu ficava, cara, como é que consegue o bandeirinha, na época, a nomenclatura que era chamado, de um lado, saber aonde a bola estava do outro lado para ele marcar alguma infração. Mas aí o plano era diferente. O plano dele estava mais alto. Né? Mas mesmo assim era difícil. Você estava praticamente na linha do gramado. Era ruim. Não, eu já tive no gramado, eu já andei para lá e para cá. A gente tinha... não joguei bola, mas eu pisava no Maracanã, no gramado e tal. Eu joguei, tá? Tem foto. Tem foto? Tem foto. Ah, caramba. Sério? Então vou ter que jogar, né? Para poder desmistificar essa situação. Eu fugi de algumas peladas que acabaram tendo lá, acabei não jogando, né? Mas... Até porque meu joelho também... A desculpa de mau jogador é que o joelho é ferrado, né? Então, não deu ainda para eu fazer esse registro histórico, né? Até porque hoje, até para fazer isso, vai ficar caro, né? Porque o Maracanã tá caro, né? O futebol ficou caro. Ficou caro, o futebol, né? Elitizou. Você tirou o grande torcedor, o que discute, o que briga, o que não entende absolutamente nada do que acontece no futebol, que não enxerga taticamente o futebol, mas reclama pra caramba, e que é extremamente necessário para o futebol, ele hoje não vai mais ao estádio. Ele assiste num telão, numa televisão, dentro de um botequim, ou então dentro de casa. É o que resta. Então, você vê o jogo hoje... Eu estou muito a fim de fazer uma matéria justamente sobre isso, né? Assim, andar pelos bares para ver a reação do torcedor. Porque o torcedor que vai... Vou pegar o Maracanã como exemplo. O torcedor que vai para a Arena Maracanã, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro... O que vai para lá, ele entende aquilo como uma coisa instagramável. Ele vai lá com o seu celular e pouco ele vê o jogo, porque ele está preocupado em filmar o jogo, se filmar vendo o jogo, do que assistir o jogo. Do que torcer para o seu time. Claro que ele vibra, claro que tem toda uma lógico. coisa, tem todo... Mas não é mais o público. Outras atividades para ele estar realizando ali. Tirando o foco principal. Em compensação, quando você vai para um botequim hoje, as pessoas estão ali falando do futebol. Do jogo. Discutindo então, sobre o jogo. A geral, o público do estádio migrou para o bar. E o pessoal que está indo para o estádio é o pessoal que vai... Estou falando de forma genérica, tá, gente? O pessoal que vai para o estádio é o pessoal que vai para se promover, que é essa história do Instagram, da rede social. É o que temos hoje. Gente... Tem muita coisa ainda por falar e nosso tempo, deixa eu olhar... Caramba, gente, já estamos aqui há 1 hora já batendo papo, né? Eu tenho quase certeza que a gente vai marcar um outro bate-papo para contar a 3ª etapa. Só que aí eu vou fazer uma pautinha de algumas coisas para a gente poder contar algumas histórias, mas a gente vai saber se antes vai poder falar. Né? Porque tem algumas que a gente sabe que não dão para falar e a gente vai ter que, não é pedir autorização das partes, mas a gente vai pontuar se vale a pena. Tem aquelas que são confessionais, que aí não é publicável. Não é publicável. É coisa de relação de amigo que existia. Tá? É isso aí. Confiança, né? Confiança. Que existia que a gente não vai revelar nunca. Né? Sim, só a parte envolvida que, se obviamente... Né, tiver interesse de falar, ele pode falar, porque aí ele é parte da história, ele tem total liberdade para estar tornando-a pública, né? Seria até bom, até a título de sugestão, era trazer, eu até me proponho... Vir junto contigo alguém. Alguém. Vamos chamar aqui
gravado para poder ele se sentir mais motivado para vir? Quem que você acha que seria bom de resenha? Branco. Branco, eu já estou te chamando há um tempão. Tô te deixando registrado aqui. Vem bater um papo com a gente, contar um pouquinho. A gente sabe que a tua história é riquíssima. Não é só de bagunça, entre aspas, não, mas a gente sabe que a tua história de futebol, de tudo, é riquíssima. É. E a gente traz o Maurinho para fazer uma triangulação aqui. E aí não tem como você fugir das histórias, não é isso? Não, tem o Branco, tem o Moser, que agora está no Brasil, ficou há muito tempo lá em Portugal. Sim. O Moser é um Quem é bom de resenheiro. resenha, para quem não conhece, é o Dunga. É o Dunga. O Dunga eu não conheci direito. O Dunga é muito bom de resenha. Para quem não conhece, tem a oportunidade. Até porque sabe de um monte de história que também são impublicáveis. Né? Ronco é um cara bom de resenha. Sim, vivenciou a história, né? Nossa, ele cuidou. A história dele com o Ronaldo, quando o Ronaldo estourou o joelho, que fez a operação e veio para cá, é assim, fantástico. Vale. Ele vale. Ele vai, uma hora ele vai estar aqui também com a gente, contando um pouquinho esse bate-papo mais descompromissado, né? Que a gente entende que a proposta do canal, do próprio conceito de podcast, é não entrar naquela pauta jornalística da televisão, né? É o bate-papo mais pro bar do que pro um estúdio de televisão, né? Por isso que eu tô te falando, tá faltando uma ampola congelada aqui nessa mesa. Eu vou te falar. Mas a gente vai conseguir chegar nesse ponto de ter uma aqui trincando de gelo, né, para a gente poder... Na realidade, eu acho que a gente não vai conseguir falar depois, né? Mas tudo bem. Não, uma ampola não faz mal a ninguém, né? Mas aí não dá nem para encher. Você quer botar quantas aqui na mesa? Deixa quieto, a gente fala isso depois. Não vamos entregar. Queria agradecer a presença tua de novo aqui, Mauro. Nada, Nelson. Tá? É sempre muito bom, é muito agradável falar. E se deixar, a gente vai isso. ficar aqui o dia inteiro falando, porque não falta história para a gente estar falando. Verdade. Tá? Mais uma vez, agradeço a tua disponibilidade, né? Querendo ou não, é tirar da tua rotina, sair um pouquinho para contar um pouquinho para vocês dessas histórias que fazem parte da essência do que é o futebol hoje. Sem essas histórias, a gente não estaria hoje com o futebol do jeito que a gente tem. Né? Legal, tem que ter gestão, tem que ter governança, beleza, isso aí é modernidade. A gente está falando da essência espírito do esporte, alma do negócio, né? Não a administração dele, isso aí a gente deixa para outro tipo de bate-papo com outras pessoas que já são mais técnicas, aí é um papo mais técnico do que assim, resenhando como a gente está fazendo agora, para poder colocar um pouquinho dessas histórias aí para vocês entenderem do que acontecia, como era o futebol para essa garotada que não está tendo oportunidade, né, de, às vezes, ter acesso a essa história de um passado não tão distante, até um passado recente. Não somos, né, como é que a gente poderia falar, matusalênicos aqui, né? Mas a gente já vivenciou um pouquinho dessa história para poder estar trazendo sempre para vocês um pouquinho. É uma história que já tem quase 40 anos. Né? Sim. Boa parte dela. São só detalhes. Coisa... São só detalhes, como diria Roberto Carlos. De confessar a minha idade, não. Até porque, assim... O meu problema é aquele que está aqui para contar a história, né? O meu problema, Nelson, é que o meu cérebro pensa com uma idade e o desgraçado do meu corpo não acompanha isso. Tem que brigar com o teu corpo. Cara, mas ele ganha. Ele ganha, não ganha? Ele ganha. É implacável o tempo, né? Não tem jeito. Não tem como, né? Não tem jeito. Mas, Maurinho, obrigado de novo aí. Obrigado a você, obrigado pela sua disponibilidade de estar vindo aqui com a gente. Sempre gravar. Muito bom estar aqui. Sempre muito bom. Eu tenho certeza que a gente ainda vai voltar num futuro breve. A gente está batendo um outro papo sobre umas outras propostas, sobre os outros conceitos de assunto. Talvez até com o nosso amigo Branco aqui do lado. Ele tem... Senhor Cláudio Ibrahim Vaz Leal, gaúcho de 4 costados. Esteja convidado. Não, ele não está convidado, ele está intimado. Gente, obrigado aí pela paciência, tá? Enfim, deixe seus comentários, seus likes, críticas, compartilhe com seus amigos. Enfim, só curtam. A nossa proposta é gerar um
conteúdo aí que vocês estejam agradáveis de assistir, tá bom? Até a próxima aí.